Salve, salve camaradas, sejam bem-vindos a mais um audiozine Impactus. Episódio de hoje: Destruir o fascismo, uma tarefa histórica para todo skinhead. Uma breve história da Batalha de Waterloo. Em 12 de setembro de 1992, Londres testemunharia o que ficaria conhecido por muitos como um dos mais violentos confrontos ideológicos de sua história contemporânea das lutas sociais. Trata-se de uma longa e sangrenta batalha entre militantes fascistas e neonazistas, contra militantes de esquerda, antifascistas, socialistas, comunistas e anarquistas, se juntariam para levantar a bandeira contra a direita, e mais do que isso, estavam dispostos a defendê-la a todo custo. Outros enfrentamentos do gênero já haviam acontecido muitas vezes antes. Alguns destes também ganharam bastante atenção, como o que resultou na morte de Kevin Gately na Red Lion Square em 1974, Lewisham 1977 e Conway Hall em 1988. Agora, os acontecimentos sangrentos daquele começo de setembro de 92 ficariam conhecidos como a Batalha de Waterloo, o dia em que a ação antifascista, AFA, enfrentaria a renovada Blood and Honor e National Front, levando terror e caos por toda a cidade. Os confrontos resultaram, entre outras coisas, no fechamento das estações de trens Waterloo, Charing Cross e mais uma meia dúzia de estações da região próxima. Estima-se que umas 3.000 pessoas estavam envolvidas nos confrontos daquele dia. Porém, nada disso surgiu de forma espontânea. A Blood and Honor estava organizando um festival onde diversas bandas neonazistas iriam se apresentar. O destaque era da banda Screwdrive, liderada por um vocal famoso da cena musical nazi-fascista europeia da época chamado Ian Stewart. A Blood and Honor sabia que seu evento traria muitos neonazistas de muitos lugares, e por isso, e por outras razões, escolher a estação Waterloo como ponto de redirecionamento representaria uma provocação aos antifascistas. Esperavam que sua isca fosse mordida, mas não poderiam imaginar as proporções de problemas que teriam de enfrentar naquele dia. Sabe-se que pelo menos 1.200 ingressos foram vendidos pela Blood and Honor, que seu esquema de segurança estava forte, e ninguém adquiriria os ingressos sem autorização direta da organização. Nazistas dos Estados Unidos, Suécia, Irlanda, Itália, França, Suíça, Alemanha, entre outros, estariam aterrorizando as ruas de Londres neste dia. Para a ação antifascista, estava óbvia a intenção de armadilha que os esperaria, pois sabiam também que nenhuma medida de oposição surgiria senão por eles, nem de partidos ou outras organizações. Por isso, uma contra-estratégia deveria ser elaborada com precisão ou estariam em desvantagem. No dia 6 de setembro, em Londres, aconteceria um evento da AFA de grande proporção, que também reuniria antifascistas de todo o país. E foi a oportunidade perfeita para desenvolver os primeiros passos rumo a uma estratégia. Foi deliberado que organizadores regionais distribuiriam 15.000 panfletos de protesto por todo o país. Umas 100 pessoas foram convocadas para desenvolver estratégias de segurança e toda a preparação se manteve em sigilo. No dia 10 de setembro, a AFA divulgou um comunicado sumário. Vamos tentar causar o máximo de interrupção possível no show da Blood and Honor no sábado. Esperamos poder fazer isso pacificamente se possível, mas estamos determinados a fazê-lo igualmente no caso de um confronto físico. No final, pode ser a Batalha de Waterloo. Era certo que não haveria muito apoio vindo de partidos de esquerda, visto que estava nítido que os acontecimentos que se sucederiam não seriam pacíficos, forma que geralmente as organizações militantes de esquerdas reacionárias ligadas a partidos gostam de se envolver. No entanto, um partido de esquerda, o Socialist Workers' Party, que fundou a organização Anti-Nazi League, tentaria tomar para si os méritos dos confrontos. A Liga Anti-Nazi
fez um pronunciamento dizendo que tentaria mobilizar uma grande presença no intuito de deter os planos da Blood and Honor, embora sinalizaram que fariam isso pacificamente. Isso não aconteceu, pois foi decidido que a Liga Anti-Nazi deveria se fazer presente numa marcha que aconteceria em Thornton Heath, na periferia do extremo sul de Londres. Contraditoriamente, o Socialist Workers Party reivindicou a vitória da Batalha de Waterloo como sendo da Anti-Nazi League. Na noite anterior ao dia 12, Ian Stewart estava em Staffordshire e foi reconhecido por um grupo de negros que o atacou. Perdeu 3 dentes e ficou com ferimentos que necessitaram de pontos. O ataque terminou com uma mensagem de efeito: "O show acabou, bastardo nazista." Ainda assim, o show aconteceria. No outro dia, toda a mídia estava pronta para cobrir os acontecimentos e jornais e revistas como Evening Standard, Select, South London Press, Daily Star, The Scotsman, Weekly Journal, Mail on Sunday, The Guardian, juntos com meios televisivos como Sky News e BBC, estavam de prontidão. No dia 12, a polícia parecia estar despreocupada. Não havia tanta mobilização das forças policiais num primeiro momento. Sua intenção era de manter os dois grupos separados, o que viria a falhar miseravelmente. Por volta das 15h20, um grupo de 50 antifascistas, dentre eles skinheads, membros da AFA e Ação Vermelha, foram atacados por um grupo maior de neonazistas, Boneheads, da Blood and Honor, British Movement, hooligans do West Ham, Millwall, Portsmouth e Chelsea Headhunters, que estavam num bar da região. Muitos neonazistas estavam em pubs da região próxima. Pensou-se em invadi-los com bombas de fumaça para atraí-los para as ruas. Logo após esse primeiro ataque, informações chegaram dizendo que outro grupo de boneheads estavam em um pub pertinho dali. Os antifascistas puseram-se a agir. Em questões de segundos, a AFA junto com aliados o invadiu. Copos, garrafas e pratos começaram a voar. Tudo se tornava uma arma em potencial, e os neonazistas fugiram temendo a morte. 3 boneheads seriam as primeiras vítimas do dia a serem levados ao hospital. Agora, o clima começava a ficar verdadeiramente sombrio e já não havia mais a garantia de que a polícia conseguiria manter as partes separadas. Os antifascistas estavam presentes em Waterloo, e a batalha havia começado. Neste momento, a polícia começa a intervir na estação Waterloo. Era uma tentativa de contenção e as pessoas começaram a ser direcionadas para as saídas da estação. Ao mesmo tempo, linhas policiais de isolamento começaram a ser feitas. Com todos os nazistas fora, nas ruas, ataques começaram a surgir por toda a parte de dezenas de antifascistas. E a cada minuto, o número crescia, pois chegavam mais e mais, vindo de trem e ônibus, e às 16 horas o objetivo da AFA de ocupar a estação foi alcançado. Agora a missão mais complexa era manter assim. A estação, que inicialmente deveria ser um ponto de concentração para os boneheads, agora serviria a esse mesmo propósito aos antifascistas. Às 5 horas da tarde já havia 1000 antifascistas na estação Waterloo, e diversas brigas e arrastões já tinham acontecido dentro e fora da mesma, assim como também nas ruas e regiões próximas. O caos e terror já estava instaurado, e estava nítido como os jornais viriam a noticiar que a polícia não tinha nenhum controle sobre o que acontecia. Nesse meio tempo, entre as 5 e 6 horas, a estação foi fechada. Não mais interditada, mas sim lacrada, e todas as atividades foram suspensas. Com isso, câmeras de segurança foram desligadas. Aproveitando a situação, uns 100 antifascistas varreram as ruas laterais da estação como medidas de preparação para possíveis confrontos, o que de fato aconteceu. Perto dali, um outro grupo de 50 boneheads estavam presos numa ponte, cercados e protegidos por dezenas de policiais. O momento não poderia resultar em outra coisa. Tijolos, garrafas e pedras começaram a voar. Confrontos diretos não foram contidos pela polícia. Com a estação Waterloo fechada,
a polícia poderia facilmente encurralar os grupos antifascistas. Portanto, eles decidiram abandonar o local e assim se evitava uma ação policial mais certeira. Várias lutas se sucederam nas regiões vizinhas. Um carro com 2 boneheads à paisana foi detectado e foi depredado. Grupos dispersos de nazistas e fascistas foram atacados facilmente. Um destes, inclusive, numa tentativa desesperada de camuflagem, tentou se infiltrar e se misturar com pessoas que estavam num ponto de ônibus, o que não evitou a surra que levaram. Foi nesse momento, mais ou menos, que um grande número de neonazistas chegaram. Eram hooligans nazis, o KPR, Chelsea e Millwall, e eles estavam próximos da estação Charing Cross, e por isso a polícia ordenou seu fechamento e começou a montar linhas de contenção em volta da mesma. Mas confrontos seguiram normalmente por ali, sem que nada os detivessem. As horas passavam e a situação permanecia inalterada. Com as estações fechadas, os nazifascistas não sabiam e nem tinham como saber onde estava sendo o ponto de concentração deles e nem mesmo onde aconteceria o show do evento. Assim, um pouco mais tarde, líderes neonazistas escolheram se reagrupar em Victoria. Com as ruas e toda a região cheia de antifascistas, a única opção para chegar lá era atravessar o rio Tamisa por uma de suas pontes. A polícia decidiu conduzi-los não pela ponte de Waterloo, mas por outro desvio. Posteriormente aos eventos, a Anti-Nazi League tentou reivindicar os méritos dos acontecimentos, assim como algumas organizações de esquerda definiram duras críticas à atuação da ação antifascista e outras organizações presentes no dia. O The Leninist, periódico oficial do Partido Comunista da Inglaterra, resumiu os resultados dos enfrentamentos como um sucesso relativo e criticou a falta de atuação ativa de alguns grupos presentes. O Revolutionary Internationalist League foi mais elaborado em sua crítica, dizendo que era reforçado a admitir que aquela mobilização foi diferente de tudo o que se via no país em muitos anos, e que os acontecimentos de Waterloo mostravam tanto o forte potencial das forças antifascistas, quanto também a grande incompetência, estupidez e negligência criminosa da AFA. Para eles, acima de tudo, havia falta de organização. Por sua vez, a ação antifascista resolveu não se dirigir à extrema-direita derrotada, mas sim aos seus críticos, a esquerda liberal. As táticas favorecidas pela Anti-Nazi League e outros grupos antirracistas liberais foram ofuscadas pela vitória de ontem. Não cremos em manifestações simbólicas ou nas proibições do Estado burguês. Se o movimento antifascista europeu estivesse implementado uma política de nenhuma plataforma para fascistas, com o mesmo empenho que foi feito ontem, Rostock seria apenas uma pequena cidade na Alemanha. Não deixe de inscrever-se em nosso canal, deixar o seu like e opinar sobre o assunto abordado. Zine produzido por Hash São Paulo. Agora disponível também em muitas outras plataformas. Acompanhe o Audiozine Impactos na sua plataforma favorita.